Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e hoje nós vamos falar sobre lidando com os filhos adolescentes. Nós estamos numa série de estudos acerca da família e hoje vamos falar sobre esse tema tão relevante, tão importante, que é lidar com os teens, com os adolescentes. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a adolescência é uma etapa de grandes mudanças na vida dos jovens. Algumas delas são físicas e acontecem de uma forma vertiginosa, que vai desenrolando, vai se desenvolvendo ao longo, dessa fase tão interessante na vida dos nossos crianças para se tornarem jovens. É um tempo de preparação para a vida adulta. Eles acham que já são adultos, mas na verdade ainda não, estão nesse processo de crescimento e de maturidade, principalmente nesse início que começa a capacidade de procriação, o que a gente chama de desabrochar para a área da sexualidade. Também ocorrem mudanças importantes no nível mental e psicológico na vida dos filhos. Os jovens começam a agir com uma independência, acham que sabem mais do que os pais. O que é bom, por um lado, já que esse elemento é necessário para o amadurecimento deles como ser humano. Sem dúvida, pode se manifestar também, muitas vezes, com rebelião contra aqueles que representam o controle ou os limites dentro da casa, ou seja, os pais. Especialmente aqueles que estão mais próximos deles, se não são criados pelos pais, seus avós. Isso se torna nocivo e precisa ser corrigido dentro do contexto da família. Vejamos algumas passagens que tratam sobre esta época da vida. Eclesiastes 11:9, nosso texto-chave, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus lhe pedirá conta. Eclesiastes 12:1 também fala o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Okay? Então aqui algumas dicas importantes para os adolescentes, para os jovens e para os pais dos jovens, acompanhá-los e ajudá-los nessa fase de transição tão importante rumo à maturidade. Aqui Salomão também adverte sobre a vaidade da adolescência e da juventude, perigo muito comum nessa fase na vida dos adolescentes. Destaca a necessidade também de orientar de maneira saudável o caminho do coração dos nossos adolescentes e a vista dos seus olhos, já que logo esse jovem deverá prestar contas a Deus sobre as decisões que ele tomou e as consequências que acarretam ao longo da sua vida. E depois, o autor de Eclesiastes exorta aqui a lembrar de Deus nesta época tão importante da vida dos nossos adolescentes, em lugar de dissipar a sua vida em vaidades, luxúrias, pecados, iniquidades ou qualquer tipo de futilidade ou coisa sem valor, que em Eclesiastes é chamado de vaidades. Lucas 2:41 a 52, nós também vemos um trecho aqui muito importante para pensarmos juntos. A Bíblia diz o seguinte, Lucas 2:41 a 52. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa, quando Jesus completou 12 anos. Subiram eles, segundo o costume da festa, e terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais, julgando, porém, que estivesse com os companheiros de viagem. Andaram o caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos, e não o acharam. Voltaram a Jerusalém em busca dele. E acontecendo que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: filho, por que procedestes assim para conosco? Ou seja, Maria falou para Jesus: eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que me procurar?
vez? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe disseram. Então, descendo com eles, foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Então, essa passagem relata as primeiras experiências do jovenzinho Jesus de Nazaré, no templo de Jerusalém, com aproximadamente aqui 12 anos de idade. Sugere certas realidades de sua vida que constituem um desafio para cada um dos adolescentes que realmente querem agradar o coração de Deus. Por exemplo, a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Jesus tinha consciência da própria identidade. Ele tinha consciência da própria identidade. Ou seja, aos 12 anos, Jesus já sabia quem era, tinha clareza sobre a sua relação com o Pai eterno e entendia que devia se sujeitar a Maria e José. Quem na realidade não compreendia sua identidade, nem compreendia a profundidade de sua relação com Deus ainda, eram os seus pais. Na adolescência, os pais começam a afrouxar, às vezes, um pouco as rédeas. Isso é um problema. O jovem já não é uma criança, mesmo que não seja um adulto ainda. Uma das maiores descobertas dessa fase é a identidade própria, o que não se produz de repente, mas de forma gradual e paulatina, na medida em que o jovem, o adolescentezinho, vai adquirindo maturidade e identidade no Senhor com o auxílio e ajuda de seus pais. O segundo destaque que nós vemos nesse lindo trecho de Lucas 2, 41 e 52, é que é o desenvolvimento de suas capacidades e um claro sentido de responsabilidade. Nós vemos em Jesus um desenvolvimento das suas capacidades e um claro sentido de responsabilidade. Jesus conversou com os doutores da lei, com dignidade e desenvoltura. Podemos imaginar algumas das suas perguntas, né? Talvez fossem: por que estamos sob o jugo romano? Por que o povo de Deus perdeu sua dignidade? Por que a lei de Deus não é guardada como deveria? Por que há mercadores no templo? E nós ficamos imaginando Jesus fazendo essas indagações aos doutores da lei, e eles ficando impressionados com as suas argumentações, com suas proposições, né, com suas perguntas inteligentes. Né? E nós vemos claramente o assumir responsabilidades, juntamente com o exercício de capacidades próprias, desenvolvimento intelectual, erudição, crescimento, maturidade. Jesus havia já desenvolvido sabedoria. Esta qualidade não é encontrada na criança, que necessita de mais supervisão e disciplina por parte dos seus pais. O bom senso, o bom siso aparece lentamente, de forma gradual na vida do adolescente, ao se tornar adulto, à medida em que mostra mais capacidade e responsabilidade. Então isso é muito importante, ajudar os nossos filhos a se desenvolver em suas capacidades, mas também no seu senso de responsabilidade, como era Jesus. Terceiro, nós vemos claramente na vida de Jesus a sua vocação de vida. Ou seja, Jesus já tinha um conceito claro da sua vocação. Por exemplo, quando ele afirma a sua mãe: é necessário que eu me ocupe dos negócios de meu pai. Então, nós vemos claramente que Jesus já tinha muito claro qual era a sua missão, a sua vocação, aos 12 anos de idade. E todo jovem deve descobrir a sua vocação, para onde dirigir seus esforços, seu tempo, sua energia, sua inteligência. E os pais precisam ajudar os filhos na descoberta desse ideal, do seu chamado, da sua vocação. Certos fatores influenciam na determinação da vocação. Por exemplo, a formação, né, do adolescente, as experiências vividas durante a infância, adolescência e seu ambiente familiar são extremamente importantes para desenvolver a vocação dos nossos jovens. Segundo, aqueles homens ou mulheres que representam um ideal para o adolescente, algo assim como uma espécie de herói. Terceiro, o relacionamento com Deus é muito importante na definição dessa descoberta em Deus, juntamente com seus pais, da vocação para o adolescente.
Quarto, conhecimento das diferentes possibilidades que lhe são oferecidas, para que ele possa descobrir quais delas lhe interessam e quais são as suas aptidões, seus dons, talentos e tendências naturais. E quinto, as possibilidades e oportunidades que lhe permitem desenvolver uma determinada vocação. Tá? Nós vemos isso claramente também nas palavras de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 1,5, ele diz assim: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Ou seja, Paulo aqui já está reconhecendo o chamado, a vocação e a fé do seu filho na fé, Timóteo. E está despertando isso nele. E assim nós pais também temos que fazer isso sobre os nossos filhos. 2 Timóteo 3, de 14 a 17, Paulo também fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 16. Então Paulo observa aqui que Timóteo já possuía fé e conhecimento das Escrituras e reconhece que lhe foram inculcados por sua mãe e pela sua avó. Nós vemos isso em Atos também 16, de 1 a 3. E assim o apóstolo exorta, chama a atenção, ao mesmo tempo motiva a permanecer nessa fé, nessa vocação, nesse chamado de Deus. E é tremendo isso, nós também vemos isso claramente através das palavras de Salomão em Provérbios 2. Um diálogo, um conselho que ele dá ao seu filho, e é tremendo isso. Leia também Provérbios 2, você vai ver isso nitidamente, como é importante o conselho de um pai e para os seus filhos, o conselho de uma mãe ou de um pai, dos seus pais para os seus filhos. Então todo esse capítulo é uma exortação, capítulo 2 de Provérbios, para que o jovem adquira sabedoria e inteligência. Primeiro insta a buscá-la com diligência, mas logo em seguida também o exorta e o motiva, o incentiva a buscar essa sabedoria, maturidade, responsabilidade e inteligência. Logo então, mostra também os benefícios que alcançará, com discrição, se verá livre de perversos, das mulheres estranhas, se enriquecerá com a companhia de homens bons e justos, e todos esses valores que o jovem deve aprender a apreciar a partir do conselho dos seus pais. Ok? Então essas passagens bíblicas que nós mencionamos evidenciam o quê? O que nós podemos aprender e praticar no nosso dia a dia como pais? Primeiro, que a juventude ou adolescência é um período de grandes mudanças e transformações, de decisões, de determinações, de aprendizado, de perigos, de vaidades que a vida oferece, como nenhum outro período na vida. Segundo, Deus apela ao jovem diretamente, mostrando a sua responsabilidade na determinação do rumo da sua existência. Ele ainda não é maduro nem independente, mas é responsável por tomar decisões e enfrentar as suas consequências quando se refere a decisões erradas. E terceiro, é uma etapa da vida quando a relação com Deus é firmada, ou então perdida, quando o adolescente acaba estrambelhando, indo atrás das vaidades, futilidades e os perigos, as iniquidades e os erros mais medonhos que essa vida sem Deus oferece. Outras passagens bíblicas também destacam a influência positiva de certos jovens dentro do povo de Deus, ou na nação onde residiam. Por exemplo, os filhos de Noé, que seguiram seu pai na construção da arca. Nós vemos nitidamente isso em Gênesis 6 a Gênesis 8. Nós vemos Isaac, acompanhando seu pai para ser sacrificado. Nós vemos ali a obediência, a reverência, a responsabilidade, a maturidade que Isaac tinha, e o respeito e honra que tinha pelo seu pai, a confiança que ele tinha sobre o seu pai. Nós vemos isso nitidamente em Gênesis 22. Nós vemos também crescimento
maturidade de Samuel em 1 Samuel 3, como Deus desenvolveu a vida desse jovenzinho e fez dele um grande profeta de Deus. Nós vemos isso em Davi também, 1 Samuel 16 a 20. Nós vemos como Deus foi forjando o coraçãozinho de Davi, mesmo em tenra idade, ali, adolescentezinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Lá de trás das malhadas, Deus já ia forjando esse coraçãozinho precioso. Esse homem que foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Vemos também Daniel e os 3 jovens, seus amigos hebreus na Babilônia, nos capítulos 1 a 3 de Daniel. É lindo ali como eles eram fiéis ao Senhor, a fidelidade, a honra deles ao Senhor, a todo custo, né? Como já estava impregnada a fidelidade a Deus desde tenra idade, mesmo num ambiente hostil, num ambiente terrível, complicado, corrupto, que era a Babilônia, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Também vemos isso na vida de Timóteo e de Tito, Atos 16, 1, de 1 a 3, né? Nós vemos em 1 e 2 Timóteo claramente isso, no livro de Tito e outros livros. E vemos também, infelizmente, alguns exemplos negativos, né? Dentre eles, vamos só destacar os filhos do sacerdote Eli, que realmente foram maldição para a vida do seu pai não puxou a orelha, não exortou, acabou morrendo também pelo desprezo e desonra ao Senhor. Então os filhos do sacerdote Eli são claramente, né, um mau exemplo de filhos que realmente desprezaram e desonraram o Senhor e trouxeram maldição e consequências terríveis sobre as suas vidas e sobre as suas famílias. Ok? Então logo no seguinte vídeo nós vamos estar falando como é a adolescência. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa fase tão interessante e vamos progredir mais nessa nosso estudo sobre como lidar com filhos adolescentes. Ok? Que Deus abençoe. Continue conosco, culto no nosso canal PR Giovanni e o nosso Facebook é o facebook.com/meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida.